Bom, vamos para a pesquisa Quest, divulgada hoje. Todo mundo aí clicando, tá na nossa página todos os detalhes dessa pesquisa, os números, os dados, a corrida presidencial para 2026. E chama atenção aí a liderança do presidente Lula, não é novidade, isso vem sendo apresentado nas últimas pesquisas. O que essa pesquisa traz é uma redução, né, da diferença ali, quer dizer, um cenário muito mais apertado para o presidente Lula, caso ele realmente se candidate à reeleição. A pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra, por exemplo, Lula e Bolsonaro, que está inelegível, empatados tecnicamente. Aqui nesse cenário que você está vendo, o cenário número 1 é Lula e Bolsonaro, né? Esse é o primeiro turno. Vamos para o segundo já? Vamos já colocar para o segundo turno, que aí já fica mais claro. Esse é o primeiro turno, vamos já para o segundo turno. Lula e Bolsonaro. Lula, 42, Bolsonaro, 39. Lula e Ciro Gomes. Ciro Gomes também bem competitivo. 33 para Ciro, 38 para Lula. Lula e Tarcísio, 36 para Tarcísio, 41 para Lula. Essa diferença diminuiu bastante, né? O Lula caiu um pouco e Tarcísio subiu um pouco. Em relação a Ratinho Júnior também, 35 para o Ratinho, 40 para o Lula. Com Zema, 36 para o Zema, 43 para Lula. Lula vai melhor aí. Em relação ao Ronaldo Caiado, Lula 42, Caiado 35. Michele Bolsonaro, 35 para Michele, 44 para o Lula, uma diferença maior. Eduardo Bolsonaro, mais ou menos também assim, entre outros. O que chama a atenção é justamente isso, né? Eles continuam colocando o Bolsonaro na pesquisa, e até isso foi questionado, né, ao Felipe Nunes. Ele disse, medir Bolsonaro é importante porque ajuda a entender o teto de uma candidatura de oposição. Foi o que disse o cientista político e diretor da Quest. Bom, é isso, ô Sakamoto. Como é que você vê esses cenários apresentados hoje pela Quest? Por que Bolsonaro ainda está sendo colocado na pesquisa, já que ele está inelegível? Então, o próprio Felipe, como você bem falou, aponta que a entrada do Bolsonaro na pesquisa não é que ele vai competir, ele não vai competir, mas nem que a vaca tussa. A pessoa precisa está muito apartada da realidade para acreditar que ele vai estar na urna no ano que vem, né? Mas a Quest acaba colocando o Bolsonaro uma espécie de teto para analisar o teto possível da oposição. É uma opção metodológica de pesquisa que eles fazem, que é o teto da oposição seria o bolsonarismo, assim, né? Ou seria o Bolsonaro. É claro que pode ser discutido, inclusive, isso, porque o Bolsonaro conta com uma grande rejeição, né? Ele tem uma grande popularidade, mas também conta com uma grande rejeição. Na verdade, o Fabiola, e eu acho que esse é um ponto, eu queria levantar dois pontos rapidamente. Pesquisa, como a gente vem falando e repetindo, pesquisa, e eu repito isso quando o Lula sobe, quando o Lula cai, quando o Bolsonaro sobe, quando o Bolsonaro cai. Pesquisa, primeiro, é momento. Diz muito a respeito da percepção de aprovação do governo de plantão, né? Como subiu, não subiu um candidato só, não é que subiu a Michele, o Eduardo, o Tarcísio, o Zema, separadamente, não, subiu todo mundo. E caiu o Lula. Significa que não é que todo mundo melhorou a popularidade, não. Significa que a aprovação do governo Lula deu uma reduzida, né? E o que acontece? A gente tem visto esses aumentos, essas reduções ao longo do tempo. A própria diferença... mas tem a ver com a questão da segurança? Óbvio que tem a ver com a questão da segurança, que é o ponto conjuntural. Mas se for pegar a pesquisa Quest, se for pegar a intenção do voto do Bolsonaro, a diferença Bolsonaro-Lula, né, no gráfico, você vai ver que já na pesquisa de outubro, a diferença entre os dois já reduziu. A de setembro foi o máximo de redução, 47,34, depois 46,36, agora 42,39. Então, ou seja, já teve um início de redução da diferença entre os dois antes mesmo do escândalo lá, de toda a matança no Rio de Janeiro, de toda a questão de segurança pública. Já teve uma redução nesse sentido. A gente teria que discutir aqui, não vou fazer exatamente isso, porque isso é uma colocação inicial, mas teria que discutir quais são os elementos que contribuíram para que, desde outubro, a diferença entre Lula e o bloco de oposição tenha se achatado.
Né? Qual que é a razão disso? Em primeiro lugar, acho que esse é o ponto. Um segundo ponto que eu queria levantar rapidamente é um dado que está num dos últimos slides da pesquisa, na íntegra da pesquisa, que é o seguinte: a pergunta que a Quest fez foi: para o Brasil hoje, qual seria o melhor resultado da eleição? E aí divide entre lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, a direita não bolsonarista e os bolsonaristas. Né? Você vai ver de acordo com essa estratificação. Aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é o geral. Isso aqui é o geral da população. Né? Ou seja, o Brasil de uma maneira geral. Se você for pegar, aqui, o que me interessa é esse terceiro item, alguém de fora da política. Aqui está dando 17%. Né? Alguém que nunca foi político, Alguém né? de fora da política. Alguém que se coloca como de fora da política, que não estava na política, que não foi deputado, que não foi nada, está lá nos seus 17%. Né? Isso é um número significativo. Né? E aí que está mais significativo ainda, porque entre os independentes, o pessoal que não se vê nem de um lado nem do outro, chega a 27%. Né? E aí, entre os lulistas, dá 11%. Entre os bolsonaristas, 8%. Esquerda não lulista, 8%. E direita não bolsonarista, 17%. No total, dá 17% do eleitorado que quer alguém fora da política. Isso seria o suficiente, com a margem de erro, para colocar essa pessoa em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Isso mostra o cansaço do brasileiro, né? Exatamente, mas não só. E é isso que é interessante. Há um cansaço da população com a democracia representativa do jeito que a gente conhece. Não está cansado com a democracia de maneira alguma, mas está cansado que a política que está aí não conseguiu dar respostas para as demandas, para as diferentes demandas da população, e os atores que estão aí também não. Então, não significa que esse 17% vai para um só candidato, é claro, porque eles se dividem. Você tem gente cansada da política à esquerda e à direita. Mas isso mostra que tem espaço, sim, para um outsider entrar na corrida eleitoral, alguém que não está junto. Ou, como diria o poema de Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha, apareceu um J. Pinto Fernandes, que não estava na história, que não tinha relacionamento nenhum, e levar. E esse é um ponto interessante que acho que eu friso. Exatamente esse esgotamento que a Fabiola conta abre caminho para aventureiros. Ah, mas não é bom alguém fora da política? Aí que está o ponto de R$1 milhão. Alguém que se diz não político e alguém que se diz não ideológico é a pessoa mais política e mais ideológica que existe. Porque não existe isso. Todos nós temos ideologia. Todos nós temos um posicionamento político. Sabe? O que acontece é que o grande show de prestidigitação é a pessoa que diz que não tem. Né? Então, quando um político se coloca, olha, meu interesse é o povo, eu não sou político, eu não tenho ideologia nenhuma, acredite, tem. Só está tentando esconder. E esses candidatos são complicados. Eu termino lembrando de Pablo Marçal. Pablo Marçal, na eleição municipal deste ano, do ano passado, ele se colocou como não político e por muito pouco não vai ao segundo turno das eleições.